misericórdia. Graças te damos por estar na tua casa, Senhor, estar na tua presença. É isso que motiva a alegria deste povo, é saber que temos um Deus verdadeiro e a vida eterna. O Deus que lá no Calvário pagou, Senhor, com preço de sangue, os nossos pecados e nos trouxe a grande bênção do céu para a nossa vida, que foi o perdão para os nossos pecados. Obrigado, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, mas aqui estamos humildemente aos teus pés para suplicar a tua misericórdia. Venha abençoar nossos preciosos irmãos. Te agradeço pela viagem que me trouxe até aqui e de poder voltar a ver, Senhor, nossos irmãos e poder juntos te adorar, juntos glorificar o teu nome, porque não há um Deus tão maravilhoso como só o Senhor é. Nem antes e nem depois de ti há outro Deus. Tu és o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Cura os que estão enfermos, anima os que estão desanimados, fortalece o fraco e levanta o que estiver caído, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos por estas bênçãos. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que bom estar aqui olhar para vocês, né? A noiva, quando ela descobre a outra noiva, ela se torna só uma noiva, né? E aí não tem mais como separar, né? Não tem mais como separar. É algo tão especial quando a gente viaja pelo mundo, em vários lugares, e a gente vai encontrando nossos irmãos, e é como se nós fôssemos velhos conhecidos. E com certeza somos. Porque até mesmo antes que o mundo existisse, nós já estávamos lá. Nós estamos apenas se revendo. Amém? A nossa amnésia espiritual está terminando. Estamos voltando para casa. E você deve estar animado por isso, hein? Irmão Brana diz, você está entusiasmado por isso. Se você não tiver, melhor começar a orar, jejuar, pular, rolar no chão, faça alguma coisa. Amém? Mas não fique quieto, porque a hora está chegando e nós queremos estar lá. Que bom, que Deus abençoe. Eu trago saudação à igreja ali em Belém, Marituba, minha esposa, a todos vocês. E estivemos aqui numa maratona. Eu vinha de vários cultos e de repente recebi o convite para estar com o irmão Anderson. E de repente ele disse, olha, não vou, eu já tinha comprado as passagens. Eu digo, mas eu vou. Deus tem alguma coisa a fazer por aí. E realmente fez. Hoje nós tivemos um culto maravilhoso ali em Boa Vista de manhã. E foi um culto especialmente para os casais, né? Eu sempre digo, o lar da gente é o segundo céu aqui na terra. Mas também, se você não cultivar esse lar, ele pode ser um pequeno inferno também. Não é isso? E muitas vezes precisamos de uma sacudida para arrumar esse lar, para arrumar essa vida, para arrumar este casal que só sabe brigar quando deveria estar se amando, né? Só briga para cá, briga para ali, vira inimiga, uma coisa estranha. Isso não é Deus, isso é o diabo. Ele é quem quer separar vocês. Deus não, Deus quer unir. E contendas não vêm de Deus. Então foi algo muito especial ali. E Deus falou para aquelas famílias, Ele está falando. Eu fiz um culto ali em Belém para os casais. E depois que terminamos, eu mandei preparar um jantar, umas mesas à luz de vela. Mas não era catolicismo, não, era vela mesmo. Reavivar.
Eu comparo o casamento, o natural tipifica o espiritual. Eu comparo o casamento como a relação do cristão com Cristo. Às vezes ele não vigia, as lutas batem nele, as provas batem, vai desgastando, e aquele amor parece que vai morrendo. Aí ele precisa de uma sacudida para voltar ao primeiro amor. E muitos casais precisam de uma sacudida para voltar ao primeiro amor. Porque quando começaram não era assim. Quando começaram se dava lua, as estrelas, não é assim? E aquelas promessas, aquelas juras de amor. E agora um quer se livrar do outro. Tem algo errado nisso, né? Então vamos sacudir isso e voltar ao primeiro amor, né? Se olharem com bons olhos, descobrir que a vida não acabou, agora que é hora de viver, porque Cristo quer vida. Amém? Muito bem, mas não é isso que eu vou pregar não, mas acho que ajudou um pouquinho, né? Vamos ler a palavra de Deus. Amém. Vamos ler em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Eu posso usar esse microfone aqui? Pode? Muito bem. É porque, tá bom, isso aqui tá melhor. Eu estou ouvindo a minha voz. E eu, de repente, me dá vontade de correr e esse aqui não vai deixar, né? Porque eu tenho essa mania quando o negócio tá bom, eu corro, né? E vocês corram atrás. Amém? Isso, muito bem. Agora ficou melhor. Hebreus capítulo 10, versículo 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus abençoe tua palavra em nossos corações. Eu não sei o que eu vou dizer, mas tu sabes, que não seja o homem, que seja o teu Espírito falando aquilo que temos necessidade de ouvir. Porque na verdade não viemos para ouvir o que queremos ouvir. Nós viemos para ouvir o que temos necessidade de ouvir. E só tu sabes o que nós precisamos. Então dá a cada um segundo a sua necessidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Vida escondida em Cristo. É interessante esse tema, porque hoje nós estamos vivendo isto. Vida escondida em Cristo. Quando sua vida está escondida em Cristo, as pessoas te olham e dizem: você é diferente. Que religião é essa? Vocês são diferentes. E mesmo você explicando, ainda assim ele diz: entendi. Não, e não entendeu não. Sabe por que não entendeu? Porque sua vida está escondida em Cristo. E esses mistérios Deus não dá para qualquer um. É algo que está, algo que pertence somente a Ele e a você. Então, sua vida deve estar escondida em Cristo. Ou então algo está errado aí, né? Irmão Brana diz aqui: veja, esse argumento simplesmente não se mantém. Mas não estamos para discutir. Estamos para pregar a palavra, e Deus terá alguém que vai ouvir e receber. Amém? Aqueles pelos quais Jesus morreu, para que ouvissem a palavra, eles a ouvirão. Ele morreu por uma classe de pessoas que ouvirão a sua palavra.
Não importa quantos usem de indiferença, porque o mundo hoje trata Deus com indiferença. Você está pregando, eles estão rindo, eles estão torcendo o berço, mas não tem problema. Deus tem alguém que ouvirá e crerá na sua palavra. Seu sacrifício não foi em vão. Ele não morreu à toa. Ele tem uma noiva e ela vai estar lá. Eu creio nisso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus nunca foi à cruz e morreu por uma causa sem sentido. Quem sabe talvez alguém possa sentir pena porque ele morreu, então ele venha a ser salvo. Deus não cuida de seus negócios desta maneira. Deus faz seu trabalho por presciência, sabendo antes do mundo ser formado quem era dele, os dele. Ele sabe. Nós estamos na presciência de Deus. Nós fomos salvos antes da fundação do mundo. E Jesus veio para morrer por aqueles os quais Deus, por presciência, tinha elegido. Isso mesmo. Essa é a razão que nós estamos tendo avivamentos pela América, jogando as redes em todo lugar e tentando pescar e pescar. Mas quando o último tiver sido tirado, serão todos eles. Nós lançamos uma rede e ajuntamos pessoas e elas vêm, então a primeira coisa que você vê, elas saem e vão embora. Quando vierem as provas, nós não podemos suportar o castigo. Por quê? Porque somos filhos ilegítimos e não filhos de Deus. Mas os verdadeiros filhos de Deus, eles suportarão qualquer tipo de prova. Guarde isso no seu coração, para que você nunca encontre um argumento e dizer, eu estou assim porque o fulano me olhou com a cara feia, porque a irmã deu as costas para mim, ela não me cumprimentou. Não te preocupa se derem as costas para você, não te cumprimentarem, porque quem te cumprimenta é Cristo, quem te salvou é Ele. Aleluia! Siga em frente, porque já esse sentimento, mas a fulana passou e virou de lado. Amém, ore por ela. Ela está mostrando que ela precisa mais de Deus do que você. Amém? Isso é meninice. Isso é falta do Espírito Santo. Isso é falta do amor ágape. Você sabia que há uma diferença entre o amor ágape e o amor fíleo? O amor filho é aquele amor que você tem pelo seu filho, pelo seu marido, mas você não tem pelo filho do vizinho. Você não tem pelo seu próprio. Se ele morrer, você sente, tudo bem. Mas se for teu filho, tu cai em pranto. Por quê? Porque o amor filho. Mas o amor ágape é o amor de Deus que transcende todo o entendimento. Ele vai além de qualquer barreira, ele não tem limites. E esse é o amor que deve estar na noiva. É o amor de Deus, o qual a Bíblia diz que o amor de Deus, ele supera todas as coisas. Nem a morte, nem a fome, nem a tristeza, nem a pobreza, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta mensagem veio para nos fazer valente. Amém? Eu creio que todo eleito de Deus, todo filho de Deus é uma pessoa valente. Ela é determinada. Ela tem determinação. Quanto mais a luta perreia ela, mais brava ela fica. Amém? Quanto mais a tempestade sopra, mais ele crê. Quanto mais as coisas dão errada, mais ele crê. Aleluia! Tem um irmãozinho da nossa igreja que eu gosto de ficar ouvindo a oração dele. Ele diz assim: Senhor, obrigado pelo que deu certo e obrigado pelo que não deu certo. Amém? Quando as coisas você vem, olha, eu vim oferecer um culto em ação de graças. Por quê? Porque eu recebi uma bênção. Deu tudo certo. Traz também um culto em ação de graça a Deus por aquelas coisas que não deram certo. Faz um culto em ação de graça.
Senhor, e esta é a melhor hora, é a melhor oportunidade que Deus te dá na vida, é quando as coisas não dão certo, é que tu vai mostrar o quanto você o ama, e que você não está aqui porque quer uma porta de emprego, porque você quer ser curado, porque você quer abençoado, você está aqui porque você ama a Deus em qualquer circunstância. Aleluia! Com sol sem sol, com amor sem amor, com Deus falando, Ele é meu Senhor. Amém. Com certeza, meu irmão, com certeza, cristianismo é suportar as provas e permanecer no seu posto de dever. Amém? O mundo, os ricos, gostariam de comprar com todo o seu tesouro o que você tem nesta noite de graça. Ele nos deu de graça. Veja, nós encontramos pessoas pela estrada aqui, nesta experiência cristã. Muitos deles encontram pessoas que simplesmente parecem que não podem agarrar-se à coisa. Eles têm os seus altos e baixos. Um dia você os encontra e eles estão no topo, simplesmente louvando a Deus. E no outro dia você o encontra, estão todos para baixo, como chamamos, perdoa a expressão, no fundo do poço, bem no fundo, numa maré baixa. Não sabem aonde estão parados, nem mesmo sabem se são salvos ou não. E no próximo dia estão numa situação muito boa. E talvez uma semana ou duas depois você encontra de volta na mesma situação novamente. Eu me pergunto sobre essas pessoas. Eu as vejo no culto de cura, tenho visto pessoas virem à plataforma totalmente cegas, depois de receberem oração e serem curadas e ler a sua Bíblia, descem louvando a Deus, e as encontro daqui a 6 meses, elas estão tão cegas quanto como estavam na primeira vez. O que é isso? Não foi curado? Por que voltou a ficar doente? Por que voltou a ficar cego? É porque deixou esta fé se abater. Você não pode deixar a sua fé se abater. Você tem que preservá-la. Você tem que conservá-la. Você foi chamado para vencer. Você tem que fazer como um Sangar. Se fala muito de Sansão, mas eu também gosto de ouvir sobre Sangar, né? Se você já ouviu falar nisso, o irmão Brano diz que aquele homem teve uma justa indignação. Tem horas que você tem que se indignar com você mesmo. Jesus, basta. Eu não quero ser esse crente de fracasso, não. Não, Senhor, eu não quero ser essa coisa estranha que eu estou sendo. Uma hora eu estou em cima, outra hora eu estou embaixo. Uma hora, glória a Deus, aleluia, tudo vai bem. E de repente eu estou lá para baixo. Não, Senhor, eu quero ser um vencedor. Então faça como Sangar. O inimigo vinha, levava toda a sua colheita. Todo ano ele plantava, lá vinham os filisteus, levava a sua colheita. Ele ficou olhando, aquilo começou a aborrecer ele. Aquilo começou a aborrecer Sangar. Todo ano que sua colheita ia ser tirada, lá vinha o inimigo e pegava. E ele começou a andar para cá, andar para ali, sabe? Essa é a condição que você tem que estar. Quando você olha para a sua vida e vê que é só fracasso, que é só derrota, que o inimigo vem só minar teu território, te entristecer, te abater, você tem que começar a andar. Começar a ficar preocupado. Eu tenho que resolver isso, eu não vou viver assim não. Minha vida tem que mudar, eu tenho que sair desse buraco que Satanás me meteu. Afinal de contas, eu creio em um Deus vivo e que tudo pode, como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então Sangar, a Bíblia diz que ele olhou por cima da janela e lá vinha 600 filisteus. 600. Ele disse, Senhor, é hoje. Mombrana diz, ele teve uma justa indignação. Ele pegou aquela vara, aquela guilhada de boi
que tem um ferro na ponta para fazer o boi andar. Ele pegou aquilo pela fé. Alguém poderia dizer: tu vai matar 600 filisteus com essa aguilhada de boi? E tu está ficando louco. Mas ninguém entendia, era tudo que ele tinha na mão. Mas uma coisa ele sabia, que Deus estava no negócio. E quando Deus está no negócio, tudo é possível àquele que crê. Aleluia! E ele pulou da janela e partiu para cima dos filisteus e matou 600 homens. Agora eu me lembrei da pregação do pastor Luiz Jegue, lá da Venezuela. Ele estava falando sobre Sansão. Ele disse uma coisa muito interessante que eu gostei e segurei comigo. Ele disse assim: bem, primeiro o profeta diz: quem pensa que Sansão era um homem musculoso, que podia intimidar com seu porte físico? Não, senhor. Sansão parecia mais um marica, porque ele era franzino e os seus cabelos longos. Dava para olhar assim, diz: mas que coisa estranha, não era? Mas Deus levantou as coisas fracas para confundir a forte. Ele levantou as que não são para confundir as que são. Isso é a especialidade de Deus, confundir o inimigo. Então Sansão não tinha um porte físico, também não sabia lutar karatê, porque se ele lutasse, ele sabe lutar, ele não sabia. Eu até imagino que quando ele batia num capacete de um soldado, que ele ia fazer assim para bater no outro, ele já batia no outro aqui atrás, e já caía duro. Não tinha nenhuma especialidade de luta. Uma especialidade ele tinha, era de crer em Deus e saber que tudo era possível, que iria acontecer. E ele matou 1000 filisteus. Eu disse até para os irmãos, disse: olha, que tinha 1001 lá. Ele disse: por quê? Porque ele matou um e ficou um para ir avisar lá para o rei que matou os 1000. Porque chegou a notícia lá para o rei, disse: acho que tinha 1001 lá, né? Então Sangá foi lá e matou 600 filisteus. E a Bíblia diz: Sangá não era lutador de artes marciais, né? Eu vejo um menino novo aí que vai para a academia e vai se defender. Querido, não faz isso, te dá um tiro, tu morre no meio do caminho. Deixa que Deus seja o teu escudo, deixa que Deus seja a tua força, deixa que Ele seja a tua segurança. Não confia no homem, o homem é um fracasso para começar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Esta é uma razão que não se pode prosseguir. Não se pode misturar óleo e água. Não vai funcionar. Como você crerá no sobrenatural? Como você chegará a algum lugar quando está se misturando com o mundo? E a Bíblia diz: se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Isso pode esfolar você um pouquinho, mas vai te fazer bem. Amém? Nós teremos que encontrar a Cristo no julgamento algum dia. Ai do homem que ficar atrás do púlpito e usar sua influência para favorecer alguém, em vez de pregar o evangelho como Deus disse para fazer. A verdade tem de ser dita. É isso que precisamos hoje, é mais da verdade sendo trazida em sua luz. Eu estava pregando numa feira pública, eu gosto de pregar em feira, pense num lugar bom de pregar, e era o lugar que Jesus mais andava, era nas feiras. Mercados, era onde está o povo, era lá que ele gostava de estar. E sempre eu pego a minha equipe de jovens, de música, e vamos para a feira pregar. E eu estava dizendo algo lá, e o povo veio para cima, e eu disse: eu vou dizer algo a vocês. Se não tiver mais um homem capaz de dizer a verdade e machucar e ferir vocês, Deus ainda é capaz de pegar o pó da terra, fazer um homem de barro, soprar o espírito de vida nele e dizer: vai fazer o que esses homens não têm mais coragem de fazer. Porque Ele ainda é Deus. Amém? E nós precisamos vir à igreja para ser ferido, para ser batido, que aonde estiver ruim tem que ser estipado. Amém? Até porque estamos a caminho da perfeição e a palavra nos aperfeiçoa.
Não tem outra coisa na tua vida para te fazer um cristão, a não ser a palavra revelada ao teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Veja. Agora, se eu morresse agora, eu me separaria de vocês, mas não de Deus. Você se separaria de seus amigos, mas você sempre estará na presença de Deus. No coração, a alma vive no coração, e você crê em seu coração. Pessoas não obtêm religião em suas cabeças por um livro de conhecimento. Você obtém religião em seu coração por uma experiência no coração. E o coração sempre concordará com a Bíblia, mas a cabeça razoará. E a Bíblia disse que nós devemos lançar fora o razoamento. Você não pode seguir sua mente. O diabo trabalha nela. Você deve seguir o seu coração. Então a mente dela lhe dirá: agora é razoável. Se essas mulheres podem fazer isso, por que eu não posso? Esse é onde muita gente erra. Ah, mas a fulana usa. Não tem nada demais. É a fulana que você segue ou é Cristo? Você está olhando para quem, hein? Olha, querido, você é tão individual para Deus, que Deus colocou uma identidade em nós que nos identifica de toda maneira. Ele te conhece até pelo DNA que está no teu sangue. Ele conhece até pelo teu narigão, que ninguém tem igual a ele. Amém? Pela tua carcaça dentária, a sua é única. Tua impressão digital é única. Você sabe por que isso? Porque você também é filho de um único Deus. E você também é único para Deus. Então você não pode copiar os outros. Você tem um alvo a atingir. Às vezes Deus permite as coisas entrar na igreja, porque Ele põe em prova seus próprios filhos. Você viu que o diabo disse para Deus? Sabe por que Jó é fiel a ti? Porque ele tem tudo. Tu abençoas ele. O Senhor disse: vai lá. Deus manda prova para mostrar para o diabo quem você é. Agora cabe você se posicionar. Cabe você ser firme. Cabe você não olhar para o vizinho. Se alguém está usando isso ou deixou de usar, pare bem aí. Isso não é problema teu. O teu problema é olhar para o Calvário. É olhar para Cristo. Aleluia. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás abalado. Aleluia. Querido, é hora do rapto. E você sabe que a batalha final, os grandes generais chegam na frente da sua tropa, entregam uma mensagem de estímulo. Vamos lá. Ele deixa o povo tão avivado que o inimigo tem que correr. Você tem que estar tão avivado que o diabo tem que ir embora. Aleluia. Aleluia. Veja, não importa o que o seu conhecimento intelectual te diga, não creia se for contrário à palavra de Deus. Tome-o assim, diz o Senhor, primeiramente. Permaneça certo com isso, não importa, e sua alma sempre concordará com a palavra. É verdade. Amém? Olha, eu sempre digo que a Bíblia é um livro simples para as pessoas simples. Deus em simplicidade. Quando ele disse: Pai, graças te dou, porque não revelaste isto a sábio e nem a entendido. Revelaste aos pequeninos. Não é para sábio, não é para intelectual. Sabe o que é que os sábios estão fazendo, os intelectuais estão fazendo? Estão enganando as pessoas por causa da sua grandeza, por causa da sua cultura. Eles são mestres, então eles driblam, eles mudam o quadro, põem coisas e dizem coisas que Deus nunca falou.
até mesmo em grupos da mensagem, ismos surgindo para todo lugar, mas preste atenção que o Espírito é o mesmo. Tem a palavra e não tem o Espírito, tem a palavra sem o Espírito. Porque Espírito, irmão, é o que discerne tudo. Você sabe, não importa se uma pessoa diz, eu tenho a mensagem. Eu me lembro que alguém uma vez disse, pastor, tem uma igreja ali que também é da mensagem, eu posso ir lá? Eu disse, vá, visite lá. Posso ir? Vá. E foi. E na outra semana disse, por que o senhor deixou eu ir lá? Porque você tem que descobrir que espírito você tem. Ele disse, o homem lá botou uma piscina de criança cheia de água e mandava o povo jogar dinheiro lá dentro. Você está vendo? Eles têm o quadro do profeta, eles têm a pirâmide, tem tudo desenhado na parede. Mas quando você chega lá, você vê que aquele espírito não é da mensagem. Eles têm a mensagem no púlpito, eles têm na parede, mas eles não têm no coração. Eles têm um espírito estranho. Eles têm a palavra e não têm um espírito. É por isso que quando o irmão Brana pregou o sinal, aquilo ali, que mensagem, viu? O sinal, a mensagem, o sinal define muita coisa. Porque quando ele pregou a mensagem, o sinal, à noite ele pregou a mensagem de desespero. Porque ele disse, se você entender o que significa o sinal na tua vida, você vai entrar em desespero. Porque você vai precisar dele se quiser ir no rápido. E o sinal é o Espírito. Não é o Espírito do novo nascimento, porque Deus vai colocar o seu Espírito em você quando você tiver um novo Espírito. Então o Espírito de Deus vem e te sela, e quando Ele te selar, você está pronto para o rápido. Mas é o Espírito. Você diz que tem a palavra, então o Espírito dela tem que estar aí, tem que estar manifestado. Isso não é feito com palavras, isso é feito com atitude, são com obras. Jesus deixou, olha, Jesus nos ensina cada coisa tão simples que o sábio passa por alto, o entendido passa por alto. Ele disse, olha para a árvore, vê o fruto dela, e você logo saberá que tipo de árvore é. Frutos, é uma coisa simples, né? Você já viu um pé de laranja bem grande, de repente começar a dar banana? Ele está mentindo. Pé de laranja dá banana, é esquisito. É um contraste. Você diz, não, eu sou fulano, eu sou da mensagem. E aí não aparece a mensagem, aparece um espírito denominacional. Aparece uma coisa, você não precisa estar dentro de uma denominação para ter um espírito denominacional. Aqui mesmo você pode ter um. Por quê? Porque você não vem à igreja para passear, você não tem que ser um frequentador de igreja, você tem que passar da igreja e chegar em Cristo. Para poder ter o Espírito dele. O Espírito de verdade que vos guiará em toda a verdade. Esse Espírito, você tem que olhar, você tem que ir no espelho se olhar e examinar a sua vida. Não é a vida do vizinho, não é a vida dos outros, você tem que examinar, é a sua vida e ver que fruto você está produzindo. Aleluia. Deus não colocou você aqui para simplesmente trabalhar em uma fábrica apenas. Ele colocou você aqui como um testemunho, uma epístola escrita, lida por todos os homens, para viver uma vida decente e honrosa, e uma consagrada vida escondida com Deus, para que homens saibam que Jesus Cristo ainda vive e reina através de você. Aleluia. Amém. Isso incomoda um pouco, mas é bom. Vai ajudar. Suas vias digestivas, você sabe, para tomar a comida corretamente e colocá-la em um lugar onde você pode receber cura para ambos, o corpo e a alma. E assim é o homem ou mulher que se consagra e esquece as coisas do mundo
e dá sua vida inteira para o Senhor Jesus Cristo, está comendo do maná dia e noite. Se tempestades estiverem passando do lado de fora, ou o que for, ele está escondido em Cristo. Amém. Não faz nenhuma diferença se há enfermidade na casa ou se há problema no caminho, não faz a menor diferença, ele está escondido em Cristo Jesus. Ele é sólido, ele é verdadeiro, ele sabe no que tem crido, ele é como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia. Isso é cristianismo. Isso é ser um cristão. Ser um cristão é ser sólido, é ter segurança. Não importa os problemas, ele sabe que Deus pelejará por ele. Ele tem uma promessa: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas e a sua justiça vos será acrescentada. Essas coisas vai se agregando à sua vida automaticamente do momento que você se render a ele. Do momento que você se rende a ele, toda a sua vida sem reserva. Não é deixa não, esse pedacinho aqui não dá porque eu gosto muito disso aqui. Querido, mata isso aí. Não deixa essa coisinha te atrapalhar. Renuncia a tua vida para segui-lo de verdade. Ele diz: quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma renúncia, cristianismo é uma renúncia. O maior problema das igrejas hoje, das pessoas, é que elas não querem renunciar. Elas querem um pouco de Deus e um pouco do mundo. Pare com isso, o mundo está em juízo, o mundo está acabando. As pessoas estão ficando loucas, elas estão cortando a cabeça do outro, abrindo, tirando o fígado, o coração para fora. E você pensa que você está evoluindo. O tempo da caverna pode ter passado, mas o espírito da maldade está aí. Aleluia! Então olha, se você, meu irmão, se você não discernir o dia e a hora em que estamos vivendo, então você nunca viu esta mensagem. Porque o que te leva ao desespero é quando você olha para o lado e você vê a Bíblia em todos os cantos, todas as suas profecias se manifestando ao teu redor, e você não tem onde se esconder, porque é a palavra de Deus. E aí você discerne: meu Deus, é aquela hora, é aquele dia, Deus me ajuda, tira essas coisas velhas do meu passado e me faz novo. Tem que haver um desespero, tem que haver uma matança. Você tem que ir para o altar de Deus e morrer com Abel ali no seu altar. Aleluia. Estamos rumo ao rapto? Então prepara isso. Prepara essa vida. Prepara. Deixa a coisa velha para trás. Começa algo novo com ele. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós vemos que ele caminha uma certa luz. Um dia chuvoso certamente tiraria a sua luz. Apenas uma coisinha acontecendo ali. Um pequeno incidente. Talvez eu estivesse errado ao começar com isso. Eu te digo, eu pensava que cristianismo era certo. Então ele vai por alguns dias e talvez se desvia ou sai. E diretamente ele passa e algo irá arder em seu coração. Eu gostaria de ter outra porção daquele maná. E aquele entra novamente e ele diz: bem, eu vou renovar meus votos para Deus. Eu vou voltar à igreja. E essa é a maneira que ele vai. Então você percebe que ele está apenas passando por altos e baixos, dentro e fora. Por quê? É por causa da luz que ele está caminhando. Os dias chuvosos vêm e simplesmente o bloqueiam. Isso é tudo. Deixe-me dizer algo, irmão. Se isso custa ser chamado de santo rolador, se alguém te chama de santo rolador, e isso me leva à presença da glória de Shekinah, então deixe-me ficar com Deus na glória de Shekinah.
chame do que você quiser para isso. Isso é bem forte para um batista, não é, irmão? Mas isto é pregação de verdade. Eu sei que isto é verdade. A pregação não é muito boa, mas a verdade é a mesma. Venha para o interior, deixe o mundo uivar e seguir com isso. Deixe o pregador falhar, deixe o resto falhar. Isso não para nem um pouco, você permanecerá ali. Você está vivendo do pote de maná que você comerá a qualquer hora que você tiver fome. Você não tem que se preocupar se isto vai acontecer ou aquilo vai acontecer. Você está vivendo na glória de Shekinah, a verdadeira bonita luz âmbar que paira sobre as asas entrelaçadas dos querubins aqui. Ele caminhava naquela luz, toda coisa estava acesa, era luz o tempo todo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja, então estejam certos, amigos, não brinquem com isto. Isto é o Evangelho. Não diga simplesmente, bem, eu creio, eu vou me unir à igreja. Há milhares de pessoas unindo-se a igrejas que nunca estarão no céu. Eu preguei aqui um tempo atrás sobre o desapontamento no julgamento. Eu disse o falsificador, o jogador, a prostituta e assim por diante. Eles não ficarão surpresos, eles sabem o que está vindo para eles, mas o que será surpresa será para aqueles que pensam que estão certos e não estão. É quando você vê que seu nome não está no livro. É então que será duro, quando você pensa que é um cristão, quando você não é. Há um caminho que parece correto, você acredita intelectualmente que está certo. Você tem feito as coisas que você pensou que estavam corretas. Você tem sido bom, tem sido gentil. Naamã era do mesmo tipo. Muitos outros das Escrituras. Não é isso, amigo? O que estou tentando dizer à igreja de hoje, em vez de se despojar em justificação e deitando sobre o altar, eles deveriam estar aqui dentro consagrados. O tempo de milagre está à mão. O tempo de curas, o tempo de grandes obras está à mão. Mas onde está a igreja para receber isso? Entende o que eu quero dizer? Nós brincamos com isso, nós interferimos e simplesmente damos pouca importância e nunca entramos nisso direito. Veja, irmão, a fé verdadeira, predominante, caminha e toma o seu lugar. Isto é correto. E se seu coração não estiver amolecido diante do Senhor, se não houver algo em seu coração que simplesmente satisfaça dia e noite, não importa o que aconteça, como Paulo disse, eu estou agora pronto a ser entregue, combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei minha fé. Há uma coroa de justiça preparada para mim, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas todos que amam a sua vinda. Querido, toque o seu órgão bem suave aí. Todos que amam a sua vinda. Jesus não vem para os que lhe esperam. Não. Tem muita gente esperando Jesus voltar. Muitas igrejas estão esperando Jesus voltar. Mas ele não vem para os que lhe esperam. Ele vem para os que amam a sua vinda. E você sabe, quando se fala em amor, quando se fala em amar, é algo tão especial que faz a diferença. O amor faz diferença em tudo. Amém? Ele diz, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Sabe por que as pessoas não suportam corretamente renunciar a si próprio? Porque ainda não amam a Deus como deveriam. Eles gostam dos favores dele, gostam das suas bênçãos, gostam da prosperidade, mas isso ele dá até para o ateu. É preciso que as pessoas entendam isso. Até o ateu que não quer conversa com Deus, ele prospera.
E ele não chega onde ele chega porque ele quer, não. Ele chega porque Deus permite. Deus é Senhor de todas as coisas. Mas ele está falando de salvação. Ele está falando de um novo nascimento, do batismo com o Espírito Santo, para vidas rendidas à sua palavra. Você tem que ter essa vida escondida com Cristo. Você não pode ser um crente da mensagem tradicional. Tem muita gente fazendo a mensagem uma tradição. Verdade. Eu sou da mensagem, eu sou da mensagem. Tuas palavras não interessam. É a tua vida que define isso. São suas atitudes, sua maneira de viver. O amor que está em teu coração é que vai dizer se a mensagem está aí ou não. E a mensagem é Cristo revelado ao teu coração. Você está pronto para o rápido? Responda isso para você. Não responda para mim, nem levante sua mão. Apenas eu pergunto, você está pronto para o rápido? Responda lá no fundo da alma, lá dentro do coração. Se você está inseguro, então é melhor você correr. Porque insegurança não é fé. Insegurança não é certeza. É melhor buscar essa certeza enquanto é tempo. Amém? Ah, mas eu sou eleito, eu creio que vou estar lá. Se você tem uma eleição, o irmão Brana diz, você fará esta eleição em você. Porque você vai buscar, porque há uma eleição que clama por isso. Você não vai ser um eleito de graça. E aí eu tenho eleição e deixa o tempo correr, não. O eleito está em desespero. Ele quer mais de Deus na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Eu sou um pregador relâmpago. Eu não sou um pregador demorado. Porque é meu estilo. Não que os outros estejam errados. Eu amo sentar e ouvir um pregador a noite inteira. Ainda mais se ele pregar realmente a verdade. Aí eu fico lá. Se dormir, cair da janela, não tem problema. Vai lá, ressuscita ele continua ouvindo. Não foi assim Paulo? Paulo era um pregador longo, né? Era. Pregava a noite inteira. Aí tinha um rapaz lá sentado na janela e começou a dormir. E não demorou muito, ele caiu, pum, bateu a cabeça e morreu. Já tinha ido embora. Paulo disse, ainda não terminei meu discurso não, vamos embora. Foi, ressuscitou ele, botou ele sentado lá, ainda não terminei de pregar. Vai ser a noite toda até o dia amanhecer. Aleluia. Deus é um Deus de variedade. Amém? Você tem que pensar nisso. Nunca diga eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de João, eu gosto mais do fulano. Você tem que gostar da mensagem. Amém? Os homens falham, eles morrem, eles se acabam. Mas a palavra de Deus permanece por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Deixa eu cantar um hino. Se alguém desejar vir orar aqui na frente, você tem liberdade. Se você sentiu que esta mensagem falou ao teu coração e te mostrou que algo ainda não está bem, e você quiser vir orar, você está livre para isso, para vir ao altar. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações.
onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés. Sei que a sua bênção chegará. Dito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés. Sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Vamos orar por um momento. Deus, te damos graças, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Não há Deus como Tu, nem antes e nem depois de Ti, Senhor. E queremos, Pai, colocar nossas vidas no altar e saber que isto é a verdade, Senhor. Que não temos mais nada com esse mundo. Esse mundo velho está acabado. Ele está numa UTI dando os seus últimos suspiros. E aqueles que se apegaram a Ele morrerão junto com Ele, Senhor. Mas aqueles que abraçaram a vida, que é Cristo, estarão vivendo por toda a eternidade. Obrigado, Deus, porque sempre Tu tens uma palavra para o nosso coração. Até mesmo quando tudo está escapando de nossas mãos, até quando tudo parece que está perdido e não damos conta e não temos força, o sobrenatural aparece, porque Ele está cuidando dos eleitos de Deus. Ele tem uma voz que fala, que ecoa em nosso coração. Deus, que Tu abençoe cada vida aqui presente, Senhor. Tu conheces as nossas necessidades e colocamos tudo em Tuas mãos. Como disse o salmista, tudo que há em mim bendiz ao Teu santo nome, Senhor. Oh Deus, nossas vidas, nossos negócios, até mesmo nossas vaidades, Senhor, colocamos no altar contigo. Tu tenhas misericórdia, pois o tempo se aproxima, vendo os homens entrarem numa grande confusão. Deus, apenas temos que guardar a Tua palavra em nossos corações. Recebe este culto,
recebe esta adoração. Abençoa o pastor desta igreja, nosso pastor Márcio. Ser com teu filho, Senhor, olha a saúde dele, abençoa. E todos aqueles que estão ao seu redor, Pai, abençoa. Obrigado, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos, que Deus os guarde. Obrigado pela atenção, que Deus seja convosco e as bênçãos do céu sejam derramadas em suas vidas. Deus abençoe.